eu vim trazer à minha memória algumas coisas de época de missões, de missionários, Janaína, né? A gente tinha a chama missionária ardente no coração, e desde cedo era a minha inclinação a chamada missionária, a vida missionária no campo. E eu separei para que você pudesse não rir de mim, mas que pudesse dar glória comigo, umas pequenas fotos para você ver. Veja comigo. 10ª Conferência Missionária da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Aqui, eu com o pastor Gesiel Gomes, né, bem crente aqui, eu era crente, irmãos, nessa época aqui, porque a roupa diz muito sobre essa questão de ser crente ou não. Olha só que coisa linda, missionário na Bahia, lá em Macaúbas, eu como missionário, eu sou aquele papel que está ali no canto. Gente, o cinto quase dava a volta. Olha só que coisa, não sei se você está enxergando bem, espero que não esteja, porque aí você ri menos. Mas era bem feinho, né, gente? Pode falar. Eu não vou ficar ofendido, não. Bem mal acabadinho, né? Aqui eu já estou como missionário em Tubarão, lá em Santa Catarina, né? Missionário em Santa Catarina. Eu estou falando de 1999, irmãos. Aqui eu fazendo missões urbanas, eu tinha um grupo, eu implantei alguns trabalhos missionários, e eu era o responsável desse trabalho. Isso aqui foi na Vila da Penha, ali no Quitungo, pastor. O senhor conhece muito bem ali. Esse era o meu grupo que acompanhava comigo. A Ingrid está ali. Fez parte desse grupo também, né, Ingrid? Minha esposa Letícia fez parte. Aqui a gente ocupava alguns colégios, enfim, era uma vida dinâmica de missões. E você que deseja fazer missões, trabalhar com missões, você fará uma excelente obra, entendeu? É muito importante, por quê? Porque Deus criou, eu não ouvi, Deus criou você, Deus criou a cada um de nós para levar. Quem lembra do texto que o Cássio leu? Foi Atos 8, né? Disse a Filipe, levanta-te, vai à estrada de Gaza que está deserta. Né? E aí tem aquela passagem maravilhosa. Então, ser missionário é levar o evangelho é trabalhar com o melhor do que você possa ter e produzir da parte de Deus aqui na terra. E, falando em produção, não tem texto melhor para compartilhar essa manhã do que João capítulo 15. João capítulo 15. Quando a gente fala de produção no reino de Deus, produtividade, é muito importante o entendimento do que foi escrito pelo evangelista João nesse capítulo. Deixa eu te dizer, para que você tenha uma compreensão, que amplie a sua compreensão, do capítulo 13 ao 17, são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. É como se estivesse terminando ali o discipulado, quase que uma entrega de TCC, e ali, nesse momento, eles já estão preparados para receber essas informações. São as últimas informações. Terminando o capítulo 17, que Jesus diz, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho com a glória que ele tinha antes de ter vindo a esse mundo, começa o processo da crucificação. Aí vem os julgamentos, vai todo o processo até culminar na cruz do Calvário. Então, quando você lê João capítulo 13, que é a Santa Ceia, a última Santa Ceia, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, João capítulo 15, João capítulo 16 e o 17, você tá ali fazendo a leitura das últimas instruções de Jesus Cristo aos seus discípulos, e essas instruções, obviamente, têm muito a dizer para a nossa vida enquanto igreja. O texto diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto,
ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Limpa com o objetivo para que, a fim de que, produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Bom, quando Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, é óbvio que ele está falando de todo o contexto de palavras, de todo o ensinamento no curso dos 3 anos de discipulado. Vocês, é como se chegasse aqui, todo aquele, ele limpa, como é que diz o 3? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sim, vocês estão comigo nesse período de 3 anos, e certamente todas essas palavras que eu tenho levado para vocês têm o efeito de limpar, têm tido o efeito de limpeza em suas vidas. Versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Resumindo, é como se Jesus estivesse falando assim, olha, resumindo, eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse tem a capacidade de produzir muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Senhor, muito obrigado por que estamos diante da Tua palavra nessa manhã. Palavra viva e eficaz, tão penetrante quanto a espada, Senhor. Fala aos nossos corações e à nossa mente, para que possamos receber da Tua parte o que deseja para nós, Senhor. E que essa palavra possa ter a eficácia de limpar a nossa vida, como o Senhor disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esteja conosco e manifesta a Tua presença mediante a operação do Teu Espírito em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus manifestou o seu poder e Ele se fez conhecer, Ele desejou se fazer conhecer por uma expressão muito particular. Deus se fez conhecido entre as nações pelo o eu sou, o grande eu sou o que sou, ou sendo mais fiel aos originais, eu serei o que serei. Essa expressão aparece em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés recebe a chamada para a libertação do povo. E Moisés se dirige a Deus dizendo, quando os filhos de Israel me perguntarem em nome de quem você vem nos dizer que seremos libertos, o texto bíblico vai dizer, Êxodo capítulo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então a expressão eu sou já é cunhada por Deus, é uma expressão estabelecida por Deus. Ele se apropriou dessa expressão e se fez conhecido entre as nações como grande eu sou. E, falando do grande eu sou e lembrando da seresta de ontem, da qual eu não fiz parte, tem um hino antigo
Se eu tivesse, eu cantaria que é: sou eu aquele, o grande eu sou. 84 da harpa cristã. E onde estás também estou. O grande eu sou. Todas as vezes que eu lembro da harpa cristã, esse hino me vem à memória, né? Porque a gente cantava muito. Essa expressão, brincadeira, tá, Marcos? Por favor, meu líder Marcos Isis. Essa expressão do eu sou, ela vai se replicar, ela vai se ressignificar no livro de João. E Jesus vai reproduzi-la algumas vezes. 2 vezes ele a fará de forma quase na íntegra, utilizando similar ao que Deus falara a Moisés. Das outras vezes, ele vai utilizar adicionando uma figura em forma de metáfora. Vamos relembrar essas passagens para deixar mais claro o que queremos passar nessa manhã. Em João capítulo 4, quando Jesus está evangelizando a mulher samaritana, e em determinado momento ele diz: mulher, chama o teu marido, e ela diz: não tenho marido. E o Senhor Jesus disse: eu sei, porque tivesse 5 e o que tem não é teu. E ela, naquele diálogo intenso, carregado de emoção e de incertezas, ela diz: eu sei que vejo que és profeta, onde que eu preciso adorar? Os nossos pais adoraram em determinado lugar, vocês dizem que é em outro lugar. E Jesus disse: mulher, creia que a hora vem e agora é, e que nem aqui, nem ali, nem acolá se adorará, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher começa naquele diálogo, e no capítulo 4, versículo 26, ela diz, antes um pouquinho, ela diz: eu sei que quando o Messias vier, ele nos revelará tudo. E o Senhor Jesus disse: mulher, eu sou eu que falo contigo. Jesus recupera a expressão que até então somente Deus utilizara lá no livro de Êxodo, da libertação. O outro momento que acontece isso é em João capítulo 8. Sempre a relação de Jesus com os fariseus sempre foi uma relação muito tensa. Foi sempre uma relação muito complicada. E constantemente, diariamente, Jesus tinha que dar explicações de todas as ações, de tudo que ele fazia. E João capítulo 8 tem um momento que se torna muito tenso, porque eles começam a questionar a origem de Jesus. E Jesus diz para os fariseus que aquele que crer nele não verá a morte. Ao falar isso, ao afirmar isso, os fariseus subiram o tom na discussão. Subiram um pouquinho o tom e começaram a dizer: ou você é samaritano ou você é um endemoniado. Porque Abraão, o nosso pai, ele viu a morte. Como que você está dizendo que você não verá a morte? Isso porque Jesus havia dito um pouquinho antes que Abraão tinha se alegrado em ver o dia de Cristo. E aquilo entrou com uma confusão muito grande na cabeça deles. Logo, eles concluíram que se tratava de uma pessoa endemoniada. E Jesus, com muita serenidade, muita espiritualidade e com muita firmeza, ele disse, em João capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essas são as 2 expressões na íntegra que recupera e que associa a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, como Cristo também sendo Deus. As outras expressões, elas vêm adicionadas de uma figura, de uma metáfora, para ampliar o quadro, a compreensão daqueles que ouviam. Por exemplo, em João capítulo 6, você vai acompanhar a multiplicação dos pães. E aquilo chamou muita atenção da multidão que foi beneficiada com aquele milagre. E ao acompanhar a Cristo em determinado momento,
Jesus olha para a multidão e diz: eles não estão me acompanhando somente pelo pão que fora multiplicado. Eles estão me acompanhando, na verdade, porque eu sou o pão da vida. João 6,35. Aquele que me segue jamais terá fome. E eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim nunca terá sede. Essa expressão se repete em João capítulo 6, versículo 48, quando Jesus ratifica: eu sou o pão da vida. Veja, não basta somente dizer o eu sou. Agora ele associa uma figura para a compreensão melhor. Eles estavam falando de pão, eles tinham presenciado o milagre da multiplicação. E Jesus agora diz assim: vocês gostaram desse pão, vocês foram saciados com esse pão. Eu tenho um pão melhor, eu sou o pão da vida. E por algumas outras vezes essas expressões vão se repetir. Rapidamente, só para a título de conhecimento, ela vai se repetir em João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse que eu sou a luz do mundo, e ela volta a se repetir em João 9, verso 5, quando ele cura um cego de nascença. E ao curar o cego, os discípulos perguntam: quem pecou? Foram eles ou seus pais? E Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Eu sou a luz do mundo. Volta a se repetir em João capítulo 10. Recentemente nosso pastor Leandro pregou aqui sobre isso: eu sou a porta. João 10, 9, eu sou a porta. João 10, 11, volta a se repetir: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E mais 2 vezes se repete, totalizando 7 vezes no livro de João, no Novo Testamento, a expressão. A 6ª, a 5ª vez foi na ressurreição de Lázaro, quando Marta diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: ele há de ressuscitar. Marta, ela: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar. Na ressurreição dos últimos dias, Jesus diz: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E na 6ª expressão, os discípulos estão muito abalados emocionalmente, porque Jesus havia dito que ele deveria morrer, claramente, não por parábolas, não por figuras, por alegorias, mas ele disse que ele deveria ser entregue à morte. E eles estão profundamente abalados, e o Senhor começa dizendo em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, mas quando eu voltar, eu vou recolher vocês, para que onde eu estiver, eu quero a presença de vocês comigo. E os discípulos dizem: mas Senhor, como é que saberemos o caminho? Nós não sabemos o caminho. E Jesus disse em João 14, 16, 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, você tem no livro de João essas expressões recorrentes que te dá a legitimidade, que te dá a segurança, que te dá a garantia, que chancela a figura de Jesus Cristo como sendo Deus vivo e verdadeiro, o grande eu sou. E você vem para João capítulo 15, que ele diz o quê? Vamos voltar para o texto, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Irmão, veja a capacidade de Jesus Cristo num poder de síntese. Aqui, ele consegue sintetizar todos
que se envolvem no reino de Deus. Quando eu digo todos, todos. Vamos lá? Quem é o cuidador da videira? Quem é que cuida dessa videira? Deus. Ele está dizendo aqui, eu sou a videira. Existe alguém que cuida dessa videira. Quem é? Deus. Quem é a videira? Cristo. E quem são os ramos? Não sobrou espaço para mais ninguém, acabou. O pastor é o quê? Ramo. O trabalhador na igreja é o quê? Ramo. Irmãos, não há mais espaço. Ou você é videira e você não é a videira, ou você é o dono da videira e Jesus Cristo deu longe de você ser o dono, mas apesar de que, vamos abrir um parênteses aqui, tem gente que se acha dono da videira, que é ele que quer corrigir, quer cortar, quer fazer e acontecer, entendeu? Mas o dono dessa videira é Deus, o dono dessa vinha é Deus, o dono desse reino é Deus, é Ele quem observa, é Ele quem cuida. Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos as ramificações, os ramos. André, não faltou alguém não? Não faltou, ele vai entrar no cenário daqui a pouco, é o Espírito Santo. Segura, não faltou. Senão você pode pensar que eu me enganei. Não me enganei, ele vai entrar também daqui a pouco nesse envolvimento aqui. Todo ramo que está em mim não der fruto, o que acontece? Ele tira. E ele limpa todo aquele que dá fruto. Irmãos, quantos lembram do programa, não sei se ainda existe esse programa, do Globo Rural? Ainda existe? Quando eu assisti o Globo Rural, eu lembro de esse programa, eu nunca mais esqueci, porque esse programa foi andando por uma vinícola e aquele viticultor explicava o processo de limpeza da vinícola. Então, sim, a pessoa que estava recebendo as instruções de conhecimento, ele faz assim, Fábio, ele pergunta assim, me diz você, onde que você cortaria aqui, se você tivesse a capacidade de limpeza? Aquele leigo, ele olhou, aqui, ele errou. Se você corta aqui, você compromete toda a produção. Você está entendendo? Parece que é uma tarefa fácil, da podagem, da limpeza, mas não é. Essa tarefa, ela requer uma especialidade, uma expertise para ser desenvolvida. E quem é que faz isso? É Deus. André, se é Deus que faz, como é que Ele faz? Segura que eu já vou te dizer como Ele faz. Vamos falar de outra coisa mais interessante, que é a questão da produção. O que é que o versículo 2 diz? Ele limpa todo aquele que dá fruto. E Ele limpa com uma objetividade. Qual seja? Para que dê mais fruto. E aí Jesus disse o seguinte, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, nessa manhã permita que Deus limpe o seu coração. Permita que Deus opere o milagre da regeneração na sua vida, mediante a exposição da palavra. A palavra tem o poder de limpar, tem o poder de regenerar. A Bíblia diz o que? Vós, maridos, Efésios 5, 26, amai as vossas mulheres como Cristo as amou a igreja e as santificou, trazendo a purificação da lavagem pela palavra. 1 João 1, 5, a Bíblia diz, 1 João 1, 5, 6 e 7, a Bíblia diz assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que andamos na luz e andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, desenvolvemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A purificação mediante o contato com a palavra. A limpeza mediante o contato com as Escrituras.
Uma vida limpa. Você quer ver um exemplo? Provavelmente você que está aí cheiroso com essa roupa limpa, talvez você use amanhã. Talvez ela esteja limpa, limpinha, e você só guarde ali no armário e use amanhã. Mas eu não acredito que você vai usar essa roupa a semana toda e chegar no outro domingo. Por que você não limpou? Não, porque eu já limpei, lavei ela domingo passado. Domingo passado eu pus na máquina. Você vai usar essa roupa um mês e vai dizer assim, por que você não limpou? Não, porque há um mês atrás eu lavei, eu lavo a roupa uma vez por mês. Não faz sentido isso? Mas a sua roupa, a sua vestimenta vai se sujar, sim ou não? Ela vai se sujar deliberadamente? Você vai olhar uma poça d'água ali, naquela poça ali mexeu comigo, eu vou me jogar nela. Eu vou pisar assim para manchar minha calça. Meu Deus, meu tênis branco, não faz isso. Você não suja deliberadamente, mas ela suja. Você concorda comigo que ela suja? Sim ou não? Assim é a nossa vida espiritual. Assim é a vida espiritual. Você não deliberadamente, na maioria dos casos, é óbvio, você está me entendendo? Você se suja porque quer. Mas você precisa se submeter à limpeza em Cristo Jesus das tuas vestiduras. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras nas vestes do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Precisamos estar com a nossa vestimenta limpa, purificada, pedindo a Deus, Senhor, lava. Incomoda ou não incomoda uma roupa suja? Incomoda? Você está ali comendo, caralho. Corre no banheiro, passa água, passa sabão, tenta esconder. Você não fica mais o mesmo. Não fica. Incomoda. Chega em casa, primeira coisa que você faz é o quê? Sentar para jogar videogame? É a roupa. É tentar fazer o que? A limpeza na roupa. Porque incomoda. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Deve incomodar a nossa vida, aquilo que não está limpo, aquilo que não está legal, que não está agradável. Por quê? Porque é agradável a Deus uma vida purificada. A saudosa vó da minha esposa dizia muito, né, Letícia? A limpeza... Quem conhece esse ditado que a avó da Letícia conhecia? A limpeza Deus amou. Quem conhece? Aqui, olha, essa saudosa vivia assim, Letícia, minha filha, a limpeza Deus amou, vamos ser limpos, porque é importante. E a Bíblia está dizendo aqui, Jesus dizendo para os discípulos, fiquem tranquilos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu quero dizer aqui nessa manhã que Deus tem limpado a sua vida. Você que entrou aqui talvez está incomodando, alguma coisa está incomodando em você, alguma coisa está incomodando na sua mente. Talvez você tenha se sujado, a sua vestidura tenha se sujado. Não foi nenhuma ação deliberada, talvez você nem quisesse que isso acontecesse, mas aconteceu. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus a limpeza pela palavra nessa manhã. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele limpa com um objetivo, porque ele vê valor na sua vida. Ele vê valor na minha vida. Então ele percebe que eu tenho um potencial em produção no reino de Deus e ele inicia um processo de limpeza, podagem. Retira isso aqui da tua vida, isso não está bom. Retira isso aqui, isso não está bom. Por quê? Porque ele deseja que você e eu tenham a capacidade de produzir mais, de dar mais fruto. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, veja, a repetição das expressões, para que a mensagem fique fixada, é permanecer. Você tem que estar conectado comigo, você tem que estar ligado com o reino. A Bíblia diz que tudo que você liga na terra será ligado no céu. Você precisa estar ligado nessa videira, permanecer.
permanece em mim. Mas a luta está muito grande, permanece em mim. Mas a tribulação veio muito forte, permanece em mim. Tudo que envolve circunstancialmente não pode destruir a tua fé, não pode te desconectar da videira. Entenda, somente Deus pode te desconectar da videira. As circunstâncias não podem, o diabo não pode, somente Deus. E obviamente você, se desejar não ser mais de Deus, e isso é o que você não deseja, então, apesar das dificuldades que porventura você tenha vivido, permaneça nele, e ele diz no 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você conseguiu perceber que do 2 ao 5, você tem 3 categorias de frutificação? No versículo 2 ele diz que limpa o que dá fruto, para que dê mais fruto. E o que está nele, ele nele, aquela conexão está muito afinada, está muito alinhada, está muito perfeita. Esse dá muito fruto. Então você tem fruto, mais fruto, e você tem muito fruto. Você quer entender um pouco melhor sobre isso? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é a parábola do semeador. Jesus disse que um semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, cadê, irmão? Pode projetar, por favor, Mateus capítulo 13. Ele sai a semear, e de repente, no versículo 4 vai dizer assim, e ao semear uma parte daquela semente, ela vai cair à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Versículo 5. Outra parte, a primeira parte cai à beira do caminho. Uma outra parte cai num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo não nasceu, porque não criou raiz, não havia profundidade suficiente para crescer. Versículo 7. Outra parte, a gente já está na terceira. A primeira cai ao caminho, a segunda cai em pedras rochosas, a terceira cai em espinhos, e nos espinhos elas não crescem, porque os espinhos não permitem, há um processo de sufocamento ali, não permitem que essa semente cresça. Versículo 8, mas existe uma quarta parte da semeadura que vai cair em boa terra. Jesus amado, maravilha, caiu em boa terra. E ao cair na boa terra, o que vai acontecer? Vai dar fruto. Vai dar fruto. Agora a produção é linear? É igualitária a produção? Não. Cai em boa terra, em um momento produz 30, em um momento produz 60, e num outro momento produz 100. Logo, você pode concluir comigo que o que dá 30 deu fruto? Sim ou não? Você pode concluir comigo que o que deu 60 deu mais fruto? Estava dando 30, Senhor, meu Deus, maravilha, eu vou... Entra num processo de produção, de limpeza, de podagem, e daqui a pouco essa pessoa está produzindo mais. E aquele que consegue alcançar o máximo da sua produção, ele dá 100. É Jesus que está falando isso. Vamos entender melhor a explicação da parábola? Mateus 13, versículo 14. É o 14? Eu acho que é o 14. 19? A todos os que ouvem a explicação, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e rouba a semente do seu coração. Esse é o que foi semeado no caminho. Vocês lembram que eu falei que foi semeado no caminho? André, o que é isso? É quem ouve a palavra, mas fica muito na superfície. E o maligno arrebata do seu coração, não dá tempo de degustar,
não dá tempo de entender a palavra. Esse é o que cai à beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Glória a Deus, maravilha, é isso que eu preciso. Preciso de mudança na minha vida. Muito obrigado, é isso mesmo, irmão. Conta comigo, vou estar firme aí. Mas não permanece. O que foi semeado entre os espinhos, irmã, por favor, bota o 21. Porque senão ficou sem entendimento. Mateus 13, 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Recebe com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Tem pouca duração. E quando chega o quê? A angústia, a perseguição. Por causa da palavra, ele se desanima, não permanece. Por quê? Porque deseja um evangelho somente de vitória, no sentido de se dar bem em todos os momentos. E a vida não é, a história da vida não é uma história de se dar bem em todos os momentos. Versículo 22. O que cai entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas ele é sufocado pelas coisas do mundo, fascinação pela riqueza, e fica infrutífera. E o que cai, 23. O que cai em boa terra e vai dar fruto a 100, a 30 e a 60, é quem? Quem é esse cidadão que vai frutificar? Me ajuda. É o que ouve? É o que ouve só? Não, ele só ouve. Ai, muito obrigado quem falou. Ouve e compreende. Tu já conversou com gente que está ouvindo e não compreende o que você fala? Eu vejo isso quase todo dia. Quase todo dia. Estou falando, está falando, e aí? Não, já entendi. Não entendeu nada, faz tudo errado. Faz tudo ao contrário. Aí você, cara, eu falei com você. Ah, falou. Tem gente que ouve, tem gente que nem ouve. Entra e sai aqui, ele fica com cara de paisagem. Esse é o que está lá sufocado pelas coisas do mundo. Esse é o que tá na boa terra. Mas tem os que ouvem e não conseguem compreender. Mas para se dar fruto no reino de Deus, o texto está dizendo, é aquele que ouve e aquele que compreende. Aquele que compreende. Senhor, eu compreendi a tua palavra. Eu compreendi o que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero praticar. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita diuturnamente. E com qual finalidade ele medita? Porque ele será, em fazendo isso, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, na qual as suas folhagens não caem, e tudo o quanto fizer, prosperará. Deixa Deus prosperar a tua vida mediante a palavra. Dê fruto onde Deus semear você. Dê fruto onde Deus semear você, na sua casa, no seu trabalho, na sua loja. Seja um canal de frutificação do reino de Deus, de produção de coisas espirituais, coisas boas, coisas que vêm do céu, que vêm de Deus. Ele quer te usar, meu irmão. Deus deseja te usar, minha irmã. Deus deseja fazer de você um canal de frutificação, que as pessoas possam olhar e ver frutos de Deus na sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, tem uma relação de frutos. Vamos acompanhar Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito, André, o que é esse negócio de dar fruto? Eu queria entender, é eu ganhar muito, é eu ser muito próspero financeiramente, o que é isso? Não, irmãos, vamos abstrair essa questão material, pelo menos aqui nessa manhã. Vamos absorver coisas espirituais. Vamos tentar sair um pouco do terreno da materialidade.
Não que eu não precise, não que você não precise. Claro que eu sei que deve ter pelo cenário, isso não é revelação, irmão. Tem gente, Deus está me revelando, não está me revelando nada. Isso não é revelação. Pela quantidade de gente aqui, é óbvio que em algumas mesas aí deve ter contas lá atrasadas em cima da mesa, esperando dinheiro para pagar. Isso acontece. A pessoa vai dizer, não, Deus está me revelando que tem algumas contas aqui atrasadas, mas ele vai mandar o anjo. Irmão, que anjo que vai vir pagar a conta de você, irmão? Que anjo é esse que vai pagar essa conta? Vai mandar anjo nenhum, não. Você vai ter que trabalhar, em algum momento você vai conseguir, vai se organizar para pagar suas contas, vai parcelar. Então, vamos trazer para o mundo real. O que é frutificar no reino de Deus? Frutificar no reino de Deus é ser bênção, canal de bênção para a vida do outro. Para a vida de quem precisa de uma palavra, para a vida de quem precisa de paz, para a vida de quem precisa de uma mão estendida e de um abraço, e dizer, irmãos, há solução para o teu problema. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, ser longânimo, ser benigno. Veja, todos esses atributos pertencem a Deus. Bondade, fé no sentido de fidelidade, mansidão, domínio próprio. É disso que Deus está falando. Você percebe que na vida de algumas pessoas você vê esse fruto desenvolvido? Uns a 30, uns a 60 e outros a 100. Não é porque, é por essa questão que não é razoável, não é de bom alvitre fazer comparações de pessoas no reino de Deus. É óbvio que uns têm um pouco mais do que outros. Uns têm um pouco mais. Veja, o texto está dizendo, você tem o fruto do Espírito. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você tem o fruto do Espírito. Agora, existem aqueles que têm um pouco mais, desenvolveram um pouco mais. E existem aqueles que desenvolveram muito mais. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu já falei isso dando aula em algumas vezes, provavelmente aqui tem alguém que já ouviu, mas na minha infância para adolescência, estava com 12 anos para 14, estou falando de 42 anos atrás, tive a oportunidade de conhecer a saudosa serva de Deus, Dona Raimunda. Morava em frente à minha casa, no Morro da Pedreira, em Costa Barros. Pior lugar do Rio de Janeiro hoje. Que digo Luiz, né, que foi assaltado ali na Automóvel Clube. Lembra, Luiz? 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, infelizmente, eu conheci o rapaz que roubou o Siena do Luiz e ele morreu, Luiz. Foi assassinado depois. Infelizmente, perdeu a vida sem Cristo. Dona Raimunda, irmãos, isso mexe comigo, porque eu estou falando de 42 anos atrás, 43. Isso cunhou na minha vida como um testemunho de alguém que dá fruto a 100%. Uma senhora pobre. E na época de 1982, a pedreira não era essa pedreira de hoje. Era um morro normal, não havia nem muro nas casas, era arame farpado. O Morro do Chapadão era um morro de oração. O Chapadão era como se fosse esse monte que a gente vai aqui, era o Morro do Chapadão. As pessoas iam no Chapadão para orar. Não havia favela, comunidade, como seja, não havia isso. E não havia saneamento básico na pedreira. E minha mãe comprou um terreno na pedreira. E toda feliz, porque era o que o dinheiro deu. E, com a felicidade só. Só que aquilo para mim foi uma tragédia. Porque, sim, eu não estava 14, 13 anos olhando, não tinha nada. Apesar que eu também vim de onde nada tinha, então mudou muito. Que eu tinha vindo do Sampaio, morando em casa de cômodo, também não alterou muito. Mas eu não estava acostumado a andar no pé de barro. Morro, não estava acostumado. O Sampaio era planície. Mas era favela também, favela do Céu Azul, Rato Molhado. Irmão, só vivi em favela. Jesus, coisa triste. Mas na pedreira não tinha saneamento básico. E eu estou falando de um morro mais ou menos 150, 200 metros no cume. Quando faltava água, só tinha água na estrada de Botafogo.
E para pegar água, tinha que descer o morro, as mulheres, lata na cabeça, e os homens, lata de 18, faziam uma balança e carregava a água subindo o morro. Eu, fraco do jeito... Você viu as fotos ali? Eu estava com 30 anos. Imagina eu com 14, irmão. 14 eu era do tamanho do João Felipe, meu filho. Com 14 anos, eu estava no tamanho do João Felipe, que tem 9, vai fazer 10. Super fraquinho. Mini merenda. Tem um mini merenda no nosso grupo. Eu devia ser o mini merenda da minha época. Muito, muito fraquinho, fraquinho. Então eu carregava no galão de 3,600, aquele galãozinho pequeno de tinta. Porque a água era para cozinhar e lavar roupa. Tomar banho, tomava com a água da chuva. Se coletava a água da chuva para tomar banho, porque não tinha. Irmão, a dona Raimunda pegou a pensão dela e mandou fazer uma cisterna na casa da dona Raimunda. Isso era raridade, era luxo ter uma cisterna. Ninguém tinha. Dona Raimunda fez uma cisterna de 16 mil litros. E eu ficava assim, dona Raimunda está fazendo suprimento para a vida dela. As pessoas descobriram a cisterna da dona Raimunda e começaram a pedir água. E a dona Raimunda dava, e eu não entendi, eu ficava assim, mãe, essas pessoas vão gastar a água da dona Raimunda. Mas ela fala assim, eu já falei com ela, mas ela fez isso, eu acho que ela fez para ajudar as pessoas. Irmão, as pessoas pararam de descer o morro e ia para a casa da dona Raimunda, que era em frente à minha casa, que era lá em cima também, e acabavam com a água da cisterna da dona Raimunda. E você olhava para o rosto dela, tinha o rosto da felicidade de quem estava ajudando pessoas. Aquela mulher era incrível, eu via a manifestação do fruto do Espírito naquela senhora. Todos os dias, 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite, estava a dona Raimunda de joelhos dobrados, todos os dias. Uma mulher pobre, financeiramente, mas rica das coisas de Deus, rica do fruto de Deus. Ela abriu a casa dela e transformou num ponto de pregação. E foi nesse ponto de pregação que em 29 de abril de 84 eu levantei minha mão para Jesus e entreguei a minha vida a Cristo. Aleluia! Foi na casa da dona Raimunda que eu presenciei e eu vi quantas pessoas ela ajudou. É disso que eu estou falando, meu irmão. Seja canal de bênção para a vida de alguém. Seja canal de bênção para a vida de alguém. Você consegue materializar isso, internalizar isso na tua vida. Ajude pessoas. Ajude quem você puder ajudar. Ah, mas ele não merece. Imagina se a dona Raimunda fosse dar água para quem merecia naquele morro. Ela ia ficar com a cisterna sempre cheia, que ninguém merecia. Quem é que merecia? E eu vou te dizer mais. Quem pegava água, Luiz, não dava nenhum obrigado para a dona Raimunda. Ainda ficava chateado quando não tinha água. Tem água não, dona Raimunda? Deixou a cisterna vazia? Que bom, prestar atenção ainda, né? Ela ficava chateada. Aí, assim, irmão, eu nunca vi uma pessoa tão de Deus, 42 anos, irmão, estou falando de uma pessoa como se fosse ontem, eu vendo dona Raimunda, 42 anos, tudo. E aí, de água passou, dona Raimunda, tem café? Dona Raimunda, tem açúcar? Você sabe que eu estou falando aqueles copinhos, né? Não sei, hoje talvez não existe mais, mas naquela época a pessoa ia com a vasilha, aí, e ela dava, tem ovo? Tem, tudo sempre ajudando. Mulher de Deus, coisa maravilhosa. Quantos estão recebendo essa palavra de Deus? Diga bem. Não faça da sua vida um canal de bênção para a vida de Deus. Dê fruto aonde Deus te semear. Eu já vou terminar, mas eu preciso concluir com uma passagem que não é tão muito agradável. É que a questão do corte, né, meu? Porque assim, dá para pular, a gente quer falar só das coisas boas, mas aquele que é improdutivo, aquele que não consegue se desenvolver, tem uma passagem aqui, olha, todo ramo que está em mim não dá fruta, ele corta. Irmãos, isso aqui é traumático, talvez não agora, mas na minha iniciação na fé era traumático, que eu queria entender, assim, será que eu estou cortado, meu? Será que eu fui cortado? Não estou sentindo a presença? Porque na nossa geração, sentir a presença de Deus, você tinha que, se eu fosse para um culto e não chorasse,
e no segundo culto, nenhuma lágrima, eu estou cortado. Eu devo estar cortado, não é possível. Aí eu chorava, não é pela mensagem, era assim, em pensar que eu estou cortado. Aí eu começava a chorar. Eu estou cortado. Porque se eu não chorar pela mensagem, chora porque tu está mal, está cortado. Eu chorava por essa razão, assim, eu devo estar muito mal, se eu não tenho misericórdia de mim, tu começa a chorar. Outro vai chorar pela mensagem, outro chora de desespero. E esse texto me trazia essa ideia do desespero, né? Será que eu estou cortado, meu Deus do céu? E quando não era eu, estava assim, me sentindo robusto espiritualmente, eu olhava para os amigos da mocidade e eu largava a madeira. Irmão, como é que é a tua vida? Tu não está bem não, está cortado, hein? E assim, não sou eu também vou às forra. E aí, mas Deus não é assim como a gente, né? Nós somos seres humanos, nosso Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, nosso Deus é lindo, grandioso. Ele não é assim, ele tem os seus métodos para cortar, para podar. Apocalipse capítulo 2, vamos caminhar para a conclusão aqui, mas é preciso que você leia Apocalipse capítulo 2, versículo 18, ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, semelhante aos pés polidos. Bora, 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Irmão, essa palavra é para a igreja. Então, existem coisas boas que estão acontecendo ali. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fidelidade, o teu serviço, a tua perseverança. E, detalhe, as últimas obras, elas têm sido melhores do que a primeira. 20. Eu tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Olha aqui a estratégia de Deus para desmembramento daquele que é improdutivo. Eu dei... De novo, eu dei, Deus é longânimo, Deus é paciente, não é assim, eu dei uma escorregada aqui, eu vacilei acolá, eu me abati aqui e eu saí, não é assim. Um dos atributos de Deus é a longanimidade, ele dá tempo, eu dou tempo para que a pessoa se arrependa. Eu dou tempo para que se arrependa. André, tem certeza? Mas porque você não conhece o meu caso. Eu já errei demais. Bom, então eu vou ler um caso aqui que se você estiver no nível dele, você já está salvo. Mas eu não acredito que você esteja no nível dele. 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21. 1 Reis 21. Coloca aí, minha irmã, por favor. Ninguém ouve, pois, como Acabe, homem mau, que se vendeu para fazer o que era perverso perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 26, que fez grandes abominações, seguindo ídolos, segundo tudo que fizeram aos amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. 27, tendo Acabe ouvido essas palavras, que palavras foi essa? Elias foi a Acabe e disse assim, assim diz o Senhor. Depois você lê o capítulo 21 do primeiro livro de Reis, e desce a lenha em Acabe. E aí o texto está dizendo o seguinte, sabe por que Elias fez isso? Ninguém fora como Acabe, o homem mau, perverso. Chega um momento que ele diz assim, por que você me tem como inimigo, Elias? O que eu te fiz de mal, Elias? Mas Elias tinha compromisso com Deus, era profeta de Deus, profeta em Israel. Tendo Acabe ouvido a palavra, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco, o seu corpo, e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Versículo. Então veio a palavra do Senhor a Eli, o tesbita, dizendo, não viste como Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha, não trarei mal nos seus dias. Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele dá tempo. Ele deu a Acabe
uma nova oportunidade. Um rei mau, perverso, mas se humilhou, mas rasgou as suas vestes. E a Bíblia diz o quê? Que os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. Porque é um coração que quebranta, que se humilha, que se lança na presença de Deus. Não desprezarás, ó Deus. Deus tem dado oportunidade para a nossa vida, para buscar a reflexão, e mediante a reflexão na palavra, buscar a humildade, se humilhar diante dele, para que possamos ser limpos, e sendo limpo, produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Ministério do Louvor, por favor, eu quero concluir essa palavra com você, lendo. A igreja fica em pé, por favor. Quero o Ministério de Louvor. Lucas capítulo 13, versículos 6, 7, 8 e 9, a gente conclui aqui. Lucas 13. Pode ou não? Aleluia. Lucas 13, Jesus disse assim, proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, não achou. Irmãos, toda vara que está na videira não dá fruto, o que acontece? Corta. O homem, Jesus está dizendo, foi procurar fruto, não achou. Então disse Jesus acerca do homem que tinha a figueira plantada na sua vinha, procurou fruto nela, não achou. 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Versículo 8. Porém respondeu o Senhor. Porém ele respondeu ao Senhor, Senhor, por favor, Senhor, corta não. Deixa mais esse ano, Senhor. Porque eu vou escavar. Eu vou jogar água ao redor, eu vou pôr o material de que essa terra precisa, Senhor. Eu quero ajudar, Senhor, não corta não, Senhor. Sabe o que isso significa? É a ação do Espírito Santo. Quando termina a paciência de um, começa de outro. É como se Deus estivesse dizendo, corta, não dá mais. E o Espírito Santo entra na vida do crente e diz, eu vou ajudar, eu vou levantar ele, eu vou fortalecer, eu vou renovar. Deixa mais este ano, Senhor, porque ele vai mudar. Aleluia!